Não, por favor. Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos aqui continuando na nossa reunião de setembro de 2020. Estamos começando agora a parte da tarde do dia 24 de setembro de 2020 e vamos iniciar antecipando o julgamento de um processo porque temos aqui a presença do nosso suplente convocado. Esse processo é o impedimento da conselheira Rita, é um processo de relatoria da conselheira Ana Paula, é o de número 254 da pauta, e o contribuinte... 247 da pauta. É o de número 247 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula, e o contribuinte é Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Distrito Federal. E, como teve esse impedimento, tivemos a possibilidade do suplente, nossa sessão é virtual, estamos, então, fazendo o julgamento agora, certo? E eu vou, então, só nominar aqui os conselheiros, né, estão todos presentes, já de manhã fizemos a chamada, e vou só nominar e também depois nominar o nosso suplente. O conselheiro Mário, conselheira Ana Paula, conselheiro Pedro Paulo, conselheira Ana Cecília, conselheiro Maurício, aqui. Conselheiro João Vitor, conselheira Rita, que está impedida, está presente na sessão, só nesse processo que vai ficar fora, e nosso suplente convocado, conselheiro Marcelo Risso, presente. E é presidente da primeira até a segunda Câmara, que veio aqui, então, para participar desse julgamento, para nós mantermos aqui o quantitativo do nosso colegiado, tá certo? Então, podemos começar, a conselheira Ana Paula, com o relatório. Então, é o número 247 da pauta, relatoria da conselheira Ana Paula. Bem, esse processo, então, ele é um processo que eu já trouxe em outra oportunidade, eu tive dúvida, eu tinha até, inclusive, declarado a definitividade do crédito, mas vim já com uma dúvida a respeito se era mesmo uma petição de desistência, porque houve uma manifestação nos autos, né, de desistência, mas depois foi engraçado que a sequência toda do processo, ela tinha ficado um pouco confusa. Então, em razão disso, nós fizemos uma diligência, e aí eu até comentei com o Mário, pedi para que ele desse uma olhada na diligência, que eu também fiquei com dúvida na resposta da diligência, porque ela diz o seguinte, vou direto para a parte que vai nos interessar ali, né? É um recurso especial, só para incluir, é um recurso especial da Fazenda Nacional. Ele discutia a questão de aplicação de multa isolada em caso de compensação tributária promovida pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da sentença. Só que aí, nesse meio tempo, né, houve, então, esse pedido de desistência do processo. Esse pedido de desistência do processo, só para relatar, ele aconteceu ali nas folhas 636. Antes disso, o contribuinte ele havia requerido a cópia dos autos. Na sequência, ele fez o pedido de desistência. Houve também... os autos vieram para julgamento, né, convertido em diligência. E a resposta da diligência, então, ela fala o seguinte: informa que o DEBCAD, que foi o DEBCAD que faltava, que era o DEBCAD que eu tinha dúvida, porque é o DEBCAD julgado desses autos. Informa que o DEBCAD 51.012.155-1 não se encontra parcelado nas condições estabelecidas pela Lei 13.496 de 2017. O parcelamento PERT de mais foi consolidado em 17 de dezembro de 2018 e foi incluso no mesmo apenas o crédito tributário controlado no processo e daí um outro número de outro processo, como se observa no recibo, né, 671 e 673. Aí fiquei só com um pouco de dúvida, Mário, porque quando ele fala isso, ele só não se referiu ao pedido de desistência do contribuinte, porque eu tinha entendido que, além de querer saber se estava parcelado, se a gente tinha alguma, como é que falo, há um pedido de desistência nos autos, né, se a parte ela ia se manifestar sobre isso também. Só descer aqui até eu estou abrindo os autos aqui, só para ser mais clara, peraí. Aqui. Esse processo é velho também, todos os detalhes deles eu não me lembro. Aqui, ó, na folha, que foi cumprida a diligência ali antes do finalzinho.
a resolução. Tem a resolução e tem só essa manifestação da... A Rita estava impedida já, porque esse processo anteriormente, acho que até ele era da Rita. Daí ele acabou vindo, sendo distribuído para mim. Ó, aí eu coloquei aqui na nossa diligência, tá? Observo que há nos autos manifestação do contribuinte acerca da desistência do especial para pôr fim no processo administrativo. Diante disso, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir. Observe-se que, embora sem a cópia do pedido de contribuinte de parcelamento, né, restou uma dúvida a respeito dessa desistência, o que nos faz crer que ele se concordou com a desistência do processo. Só que a gente tinha ressalvado na diligência que a parte não se manifestou sobre um ponto específico do que ele estava, né, desistindo. Foi essa dúvida que a gente teve. Então, eu conheci o recurso especial e o voto vencedor foi a conversão do julgamento do recurso em diligência. E aí é que veio a dúvida. Ó, olha o que a Elaine colocou, ela que fez o voto vencedor. Embora exista o pedido de solicitação juntada com o indicativo do pedido de desistência, não consta nos autos expressamente qual seria a abrangência, né, o pedido e a abrangência, considerando que o presente lançamento envolve não apenas o lançamento da glosa de contribuição compensada, como também a multa isolada decorrente dessa informação de compensação indevida. Considerando a incerteza do referido alcance, entendo prudente que se encaminhe o processo ad pro, né, para o envio na unidade de origem, para que a gente soubesse o alcance. O que me deu a dúvida agora? Olhando a diligência, parece que não tem parcelamento nenhum. Não tem, ele está dizendo, é só de um debicad. Só que o debicad não é o dos nossos autos, né? Então o nosso não tem parcelamento, né? É isso, o contribuinte também trouxe aos autos um documento, as folhas 646, que ele fala que esse processo final 155-1, ele não foi objeto de parcelamento, e diz assim textualmente tal, e ele diz que isso não foi objeto de programa especial de regularização tributária, PERT, que a adesão ocorreu somente em relação à dívida principal, não tendo inserido naquele parcelamento a multa, que é o caso do processo. Uhum. Então, aí no final ele fala assim, desta arte, conforme se comprova da documentação juntada, o crédito originado pelo debicad final 1551, entre parênteses, multa isolada, não foi objeto de adesão à PERT, portanto, não existem óbices ao julgamento do recurso. Aonde que está essa peça? Porque essa peça eu não abri aqui. Essa peça é na folha 146, tá? Mas depois disso mesmo, tem já uma coisa bem definitiva aqui, que é o finalzinho aqui, ó, a 674, o despacho de folhas 674, ele é bem claro, ele diz, em atendimento à resolução de folhas tais, informe que o debicad tal, 155, não se encontra parcelado, que é o desse processo, não é isso? Quer dizer, assim, o parcelamento PERT foi consolidado, né, e foi incluído no mesmo apenas o crédito tributário controlado no processo 1853, 720, 162, que não é essa a minha dúvida. A minha dúvida não era isso. A minha dúvida é o seguinte, há um pedido, o que eu não tinha visto, que agora eu vou esclarecer, é que ele voltou atrás o contribuinte, porque independente dele ter parcelado ou não, ele protocolou nos autos um pedido de desistência. Tanto que a nossa resolução, ela era para saber a extensão da desistência, se era total, se era um pedaço, o que estava... Por isso que era... Onde é que está esse pedido de desistência? Esse pedido de desistência foi lá no meio, é uma folhinha que foi juntada, e depois tem uma nota de processo indicando, então só estou lembrando toda a discussão. Aí tinha uma nota de processo, que por acaso agora não estou achando aqui, mas que eu ressalto ela no relatório, tinha uma nota de processo falando do protocolo da desistência. Aí a minha dúvida era essa, por isso que inclusive eu tinha dado o encaminhamento inicial pela desistência, só não sabia qual era o alcance dela. Agora, e aí, essa tua petição, Mário, que eu não tinha, que eu vou ter que colocar no relatório que eu não coloquei,
foi essa manifestação dele, porque ele se manifestando sobre tudo isso que eu não tinha encontrado. Então eu vou ter que colocar, porque eu não botei no meu relatório que ele falou que não desistiu. Aí esse que eu ia te pedir. Você sabe me dizer a folha, só que essa... Folha... Eu tô só um olhando. minutinho. Vou abrir ele aqui de novo. A partir da folha 646. 646. É que você falou 200 e pouco, daí eu me assustei, porque eu pensei, não 200 e pouco foi antes da minha resolução, daí eu teria feito a resolução errada. Não. Foi antes, né? Foi depois. Já foi em vista da resolução. Ah, tá. Não, beleza. Tá, encontrei ela aqui em documentos, aqui já. Agora eu vou ter que citar ela, então. Mas esse processo aqui, eu estou vendo os créditos tributários apurados, são 20 milhões, 19 milhões. É isso mesmo? Não poderia estar nessa pauta, certo? Mário, e Ana Paula, logo no início aí são os debricantes, né? São os autos de infração que estão nesse processo, não é? Um deles é o que está parcelado e o outro é o que não está. Os dois estão nesse processo. Uma multa, né? Hã? Mas pelo que eu entendi, seria só a multa para ele. Isso é que eu vou ver aqui, esse valor aqui. Ele parcelou só o principal, a multa isolada ele não parcelou. É 20 milhões de reais a multa. É 20 milhões de reais, ele tem que ser retirado de pauta por inclusão indevida, certo? Mas esse processo que voltou, né? Voltou de diligência. Sim, mas... esse eu sei qual que é. Aquele que a gente preencheu uma segunda planilha, não foi? Pois é, mas o valor dele é de 20 milhões mesmo, e eu estou me referindo só ao que não foi parcelado, que é o final 155-1, que me parece que esse aí é a multa isolada, me parece não, esse é o da multa isolada, então ele não está para julgamento mesmo não. Bom, então, confirmando-se isso, né, e está isso claramente aí, retirado de pauta. Mas não tem o pedido de desistência? Mas não tem realmente pedido de desistência? Pedido de desistência em relação ao outro debicad, não o da multa isolada. Ah, tá. Só que tem o pedido de desistência, daí agora eles vieram numa outra petição desdesistindo. E eu a autoridade da Receita, a delegacia está informando que o pedido é só do outro. E esse aqui... Eu entendi, doutora Maria Helena, quem se equivocou foi o contribuinte. Eu sei, eu estou só respondendo mudou de ideia. Ao conselheiro... Esse eu não achei, viu? Olha, 674, conselheiro... O primeiro despachinho depois daquele do demonstrativo, né, da dívida, logo depois é o quarto para cima, de baixo para cima, o quarto despacho que está dizendo ali claramente, em resposta à resolução, é um e não é outro. Eu estou olhando o que ele está dizendo que não teve parcelamento, a unidade da Receita, e está me dizendo ali, e eu estou vendo que o valor é muito acima de 8 milhões, né? Se você tem um pedido ali, Mário, tem uma manifestação da Rita deixando o processo, e ela fala ali, destaco para eventual análise, há nos autos o pedido de desistência do contribuinte, folhas 622 e 623. Aí a Rita citou antes dela pegar esse dar por impedida, entendeu? Sim, aí por causa disso nós fizemos uma resolução para saber exatamente qual era, e agora veio a resposta. E a gente tem agora, para julgar o que a gente teria que julgar, né, porque não houve parcelamento, porém, ele foi incluído indevidamente porque ele está com valor acima da alçada para julgar. Mas eu só estou explicando, porque é só para esclarecer só uma coisa. Por que eu fiquei na dúvida na hora de colocar que eu não considerei que seria problema o valor de alçada? Porque ali está escrito o valor originário de 20 milhões, não da multa. Por isso que eu talvez tenha me equivocado. Achei que o valor originário era 20 milhões. E outra coisa, doutora Maria Helena, eu pedi o pedido de desistência, eu considerei, independente dele ter parcelado ou não, tem pedido de desistência. Então, eu considerei que ele estava desistindo. Pode ser por parcelamento, pode ser por desistência da discussão, mas havia pedido de desistência nos autos, né? Eu não sei se eu posso desistir. Não interfere no valor, né? Mesmo que a desistência, se for o valor, não importa, não tem essa ressalva, né?
processo acima desse valor não entra sendo pedido de desistência, só pode entrar se for súmula, né? Súmula ou aqueles repetitivos, ou aquelas coisas assim. Bem, porque, olha só, o abrindo auto de infração, a multa ela é de 2 milhões. E o valor do crédito, daí só se eu li isso errado. Não, abre lá, de tem... 2, outra de 2, e a contribuição principal é 14. Eu vou te dar a página do auto de infração, é a página de 11 a 15 do processo. É a primeira, segunda, terceira, quarta peça do processo. É porque ela está dando a multa de mora lá do principal, que é 2.849, mas essa isolada aí é de 20 milhões. É a quarta peça, que é o... Realmente eu não consigo, esse negócio de olhar direto o valor, olhar o valor não devia ser um trabalho de conselheiro, porque eu olhei essa multa de 2 milhões, somei uma de 2 com outra de 2 e achei que estava 5. E achei ainda que estava certa. Então eu estou retirando o processo de pauta por inclusão indevida, tendo em vista... então, se confirma isso, não é, Mário? Você viu, é o que está dizendo que não foi... Né? Porque tem um que realmente foi incluído no parcelamento e esse aí não. Então, esse mesmo é que é o valor, mas eu acho que o outro também é valor acima, eu acho. O outro também. Não, acho que o valor é alto mesmo. Eu que achei que eram 2 multas de 2 milhões mesmo. Tendo em vista que o valor do processo, tendo em vista tratar-se de processo inapto, né? A gente chama assim, inapto para julgamento em sessão virtual. Eu agradeço, então, a presença do conselheiro Marcelo, viu? Marcelo, desculpa. Isso você vira boa. Espero que você já tivesse de terno para entrar na sessão, não tenha que vestir do terno. Tranquilo. Obrigada. Pensado? Tá bom. Tá tchau ótimo. para vocês, boa sessão. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Então, já vimos, então, esse 247, né? Agora, vamos fazer o 106, considerando Ana Paula, pode ser? O 106, que tem a sustentação gravada. E aí a gente fecha todas as sustentações, o que saiu mesmo, ou saiu por retirada, ou saiu pela ausência, mas aí agora não tem como mais chamar o patrão, era videoconferência. E esse aí não, esse é uma videogravada. O 106 da pauta, ele é do dia 22 às 14 horas. Eu não estou conseguindo habilitar a edição. Vocês também estão com esse problema na pasta T? Tudo que eu salvo eu tenho que colocar um outro número, outro nome. Ele não estou conseguindo salvar nada na minha pasta desde ontem. Eu não estou usando a pasta T porque ele está travando. Eu estou usando os meus documentos no meu diretório aqui, porque na pasta T eu não estou conseguindo também, não. Pois é, e toda vez salvo eu tenho que mudar o nome, colocar uma letrinha, qualquer coisa. Ele não aceita salvar nada, é tão ruim. Bem, esse processo... é para esperar, né? Eu estou ligada no 220 hoje. Ele é do dia... Eu até tinha colocado já aqui, agora já... O 106 é do dia 22 às 14 horas. Bem, então nós então agora vamos passar para o julgamento do processo número 106 da pauta, que ele era da pauta do dia 22, da sessão do dia 22, às 14 horas. E aí havia a sustentação oral gravada, né, a pedido de sustentação oral gravada, e naquele momento não foi possível a conselheira fazer a conexão, então agora nós vamos resgatar esse processo, como estamos fazendo com outros processos também, dentro do possível, estamos encaixando aqui no nosso espaço de tempo nas nossas sessões. Então, é o número 106 da pauta, o contribuinte, Banco do Estado de Sergipe. E aí a conselheira pode fazer o relatório, e aí eu coloco o vídeo. Perfeito. Bem, esse processo é um processo que trata de contribuição previdenciária. Nós estamos, esse em especial que está aqui, é o processo que cuida da remuneração de segurados empregados, esse auto, né? A DRJ, ela considerou procedente em parte a impugnação. A turma ordinária, por sua vez, ela deu também um provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte.
discute verbas de salário indireto, abono, benefício de educação, participação de lucros e resultados, estágio regular, e a Fazenda Nacional interpôs recurso especial arguindo a divergência acerca da matéria de estágio. O contribuinte apresentou uma petição informando ter efetuado um pedido de parcelamento referente à parte do levantamento em discussão, né? O contribuinte também informou ter aderido ao parcelamento da Lei 11.941 de 2009 para levantamento do supramencionado, que solicita a petição considerada como consolidação do seu parcelamento. Conforme despacho da terceira turma, o processo em tela foi encaminhado para fazer a análise da exigência, né, para fazer o desmembramento. A DRJ informou não haver providências a serem tomadas, pois o crédito original já havia sido objeto de retificação e desmembramento. Ao realizar o exame de admissibilidade do recurso interposto pela Fazenda, foi negado seguimento ao recurso especial. A Fazenda ela foi cientificada. O contribuinte, por sua vez, também ingressou com recurso especial, discutindo a incidência da contribuição para segurados empregados a título de abono, discutindo também as questões para a Bolsa de Estudo Ensino Superior e a incidência também das contribuições sobre a participação de lucros e resultados. O exame de admissibilidade foi parcial, subiu tão somente abono e a incidência das contribuições sociais sobre auxílio educação, aqui nesse caso tratando de ensino superior. O contribuinte foi cientificado, a União apresentou contrarrazões ao especial, e em despacho de saneamento, que esse processo, vocês vão lembrar, esse processo Banco do Estado de Sergipe, eu e a Elaine, a gente fez uma dobradinha, porque eram 6 processos, e em todos que eu fui vencida, ela fez o vencedor, esse processo foi e voltou, ele teve os outros, né, são várias, teve a cota patronal, terceiros, o empresa, ele foi e voltou, ele teve embargos, aí esse que sobrou aqui, a gente fez um despacho de saneamento, determinando que fossem anexados os autos de infração de obrigação principal, que correspondem à mesma autuação, também parte patronal, parcela destinada a terceiros e os demais. É o relatório, doutora Marilena. Obrigada. Posso, então, colocar a sustentação oral? Então, vou ver se dá certo, porque sempre vem um outro arquivo, mas agora eu já sei. Vejam, não entrou o arquivo que é mesmo, eu já sei, eu guardo o sufixo dele, acho que eu não vou decorar o todo, né? Mas eu estou vendo aqui que ele não entrou esse sufixo dele aqui. Vamos de novo, tentar. Agora sim. Eu acho que quando eu boto a primeira vez... Boa tarde, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros que compõem o colegiado. Trata-se de processo administrativo decorrente da lavratura de auto de infração relativo à alegada insuficiência no recolhimento da contribuição ao INCRA, uma vez que no período atuado o recorrente teria desconsiderado a natureza remuneratória de parcelas referentes ao abono único, Bolsa Estudo e PLR. Contudo, senhores conselheiros, antes de adentrar ao mérito dessas verbas remuneratórias ou não, o recorrente esclarece que no último julgamento do PA de final 2009-14, que é o item 107 da presente pauta, ocorrido em agosto do ano passado, o colegiado decidiu por retirar o referido processo da pauta para saneamento, a fim de que fossem reunidos os processos correlatos, que incluem o presente caso que ora está posto em análise deste colegiado. Desta forma, senhores conselheiros, a vinculação dos presentes casos, ela se mostra medida razoável, visto que a apreciação dos fatos geradores constantes dos demais casos pode vir a prejudicar a correta análise dos presentes autos, devendo ocorrer o julgamento em conjunto nos termos do que disciplina o artigo 6º do RICARF. Caso esse colegiado entenda, pela não vinculação e reunião desses processos para análise em conjunto, o recorrente passa a análise de mérito
que já é bastante conhecida desse colegiado, tendo sido analisada em casos semelhantes do próprio contribuinte. Quanto à inclusão do abono único na base de cálculo da contribuição ao INCRA, o recorrente destaca que essa parcela é paga uma única vez, portanto, ela não tem habitualidade, além de estar prevista em convenção coletiva de trabalho, o que desvincula sua natureza salarial. E é exatamente nesse sentido que o colegiado deste conselho tem se mostrado, a jurisprudência desse conselho tem sido dominante nesse sentido, inclusive sedimentado entendimento no ato declaratório 16 de 2011. Já no que se refere à incidência de contribuição nos valores pagos a título de auxílio educação, o recorrente destaca que a exclusão no salário e contribuição dos valores pagos aos empregados a título de auxílio educação, ela deve abraçar toda a educação, inclusive a nível superior, nos termos do que já decidiu também este conselho, colacionado nos nossos memoriais apresentados e também no recurso especial. Ainda nesse ponto, senhores conselheiros, é importante destacar a previsão contida no artigo 458 da CLT, que retira todo e qualquer gasto com educação do conceito de remuneração. E por último, quanto à inclusão do PLR, esclarece o recorrente que não procede a acusação fiscal, tendo em vista que os critérios de distribuição dos lucros e resultados do Banes encontram-se detalhadamente previstos no programa de moeda, incluídos no acordo coletivo de 2005-2006. Então, existem sim regras previstas e claras, as quais foram levadas à ciência dos empregados que assinaram e ratificaram a ciência quando da assinatura do acordo coletivo, né, Convenção Coletiva de Trabalho. Inclusive, esse foi um entendimento exarado no processo 10.510.003833/2009-72. E no que concerne ao suposto pagamento de mais de duas parcelas anuais de PLR, o que a gente verifica é que a própria convenção coletiva, ela trouxe essa previsão de que, em caso de pagamento insuficiente ou a menor, seria feito um pagamento de complementação, tá? O que por si só não desvirtua a natureza jurídica da referida verba. Então, senhores conselheiros, neste sentido, nesses termos, o recorrente requer o integral provimento do recurso especial para reformar parcialmente o acórdão recorrido e julgar improcedente o auto de infração em face da ilegalidade na incidência da contribuição providenciária sobre os valores pagos a título de abono, auxílio educação e PLR. Obrigada. Bem, estamos de volta, então. E podemos, então, querem discutir alguma coisa, perguntar alguma coisa? O que está em julgamento é o INCRA? É o Terceiros, é isso? Na verdade, está em julgamento essa parcela do que se refere à discussão de abono e auxílio educação. Eu fui olhar aqui o exame de admissibilidade, porque o contribuinte foi notificado e não subiu o PLR. Só estou dando uma olhada aqui para ver se eu não estou louca. Mas não subiu. Não, acho que é porque ele está fazendo os dois juntos. Não está no outro processo, porque o outro foi retirado. Ah, sim, tá. Pode ser, eu não olhei o outro. Eu ia comentar, só que eu estranhei, porque eu fiz o despacho para unir os processos, né? E aí nós vamos julgar eles separados. Porque acabou havendo pedido de retirada só de um. E eu baixei ele em diligência para reunir todos, e no fim um deles não vai ser julgado. Então, mas tudo bem, porque o que vai ser julgado é o principal, então o que ficou de fora foi a acessória, né? Até eu ia perguntar se por acaso a gente não era melhor tirar os dois, só pelo fato de que a gente uniu para julgar junto. Mas não vem a mim, né? Acho que fazer esse tipo de colocação. Não, se o colegiado entender que sim, a gente já fez isso em outros casos. Porque assim, ele é o apenso, não é isso? Ele é o apenso. Eu fiz o despacho justamente para unir eles. E agora eles vão ser julgados separados.
porque já deu confusão nesses processos. Eles eram 6, se eu não me engano. Aí, por fim, agora, bem no finalzinho, a gente uniu eles. Uniu esses últimos 2 que faltavam, né? Só para esclarecer. Os outros já então, foram. Os outros já foram julgados? Os outros já. Os outros são, quer ver? Deixa eu te falar. Um pouquinho. Eu citei eles aqui na minha resolução. Só um pouquinho, só tenho que voltar aqui para abrir. PDF. Aqui, ó. Eu coloquei assim, ó. Presente processo foi retirado de pauta por inclusão indevida, tendo em vista a necessidade de saneamento, pois para o melhor deslinde da questão necessário se faz a pensação dos processos correlatos. Importante observar que, se tratando de obrigação acessória, né, temos que saber onde está a principal, para replicar o resultado do mérito. Assim, devem ser anexadas aos autos de infração de obrigação principal aqueles que correspondem à mesma autuação. Então, eu estou aqui com a gente pediu para juntar, né, os debcards da parte patronal, da parte destinada a terceiros e da acessória. Ela tirou o 68. Oh, meu Deus do céu. Pois é. Aí depois vai ter aquele mesmo problema. Na hora que o AI-68 voltar aqui, a gente não vai saber onde estão os principais. Aí tudo bem, a gente vai lembrar esse caso, né? Se a gente ainda tiver aqui. Mas aí vai ter um 68 de novo perdido aí no meio do caminho. Será que não valia a pena segurar e julgar os dois juntos? E o 38, 35, hein? Onde que está ele? Acho que eles foram julgados, não? Eu acho que foi. Deixa que eu estou aberto no site do CAR. Peraí. O que já foi julgado? Pela Ana Cecília. Já está com a Ana Cecília. E tem um outro aqui que foi julgado já. Não, o meu foi retirado de pauta. Já foi indicado e foi retirado de pauta em junho. Foi retirado de pauta por causa do valor. É para presencial? A pedido do contribuinte, salvo engano. Sim, então, quando pede o contribuinte à fazenda é para ir para presencial, né? Então, a fazenda, eu acho que ela pegou Foi da PGFN, que tem na pauta de junho. Retirado de pauta. Ela não viu que estava esse aí. Não, eu acho que a gente tem que retirar para poder julgar junto, mas já houve uma distribuição lá atrás, mas a gente às vezes não dá para juntar, porque um distribui, aí não tem outro ainda para juntar. O que eu tenho feito, pelo menos desde a hora que eu assumi aqui em 2018, é juntar esses processos. É o que a gente tem lutado. Sim. Hoje eu ainda vou mandar para vocês Já pode mandar, né, Mayra, aquela instrução? Acho que pode, se tiver alguma mudança. Depois... que já foi mandado para os presidentes da segunda. Ótimo. Que tem muito processo, muito ainda tramitando assim. E aí aqui a gente ainda controla nesse sentido, né? Eu vou retirar de pauta, tendo em vista que já houve um pedido para julgamento conjunto, e dessa vez foi retirado pela PGFN, e o outro já foi retirado também. É o que está com a Ana Cecília, não é a Ana Cecília? Que estava com a Ana Cecília. E aí a gente na hora tem que combinar as duas para colocar junto na mesma pauta. Porque em tese já está pronto, né? Sim. Porque são processos que foram retirados e foram incluídos, então... Nossa, eu fiz esse voto... Eu não sei como é que vai ser esse retorno, né? Que aí ele vai para presencial, aí como eu já indiquei ele a primeira vez, eu não sei se vai ser automaticamente incluído, ou se na época da presencial a gente vai indicar tudo de novo. Não, vai ser igual essa agora. Igual essa, quando aumentou o limite para 8 milhões... Vai automático, né? Então eu não vou ter ingerência sobre colocar ele na pauta. Aí, na hora isso é comigo. Eu estou dizendo assim, eu tenho que combinar com você. Sim. Que você já está bem, tem. Tá certo. Pessoal, eu não sei se já foi superado, mas lá as folhas 725 do processo tem um requerimento de desistência. Eu não sei se aparentemente ele não está fazendo. Deixa eu ver aqui. Eu posso estar confundindo aqui, mas aparentemente ele não está... Qual o processo? O 38 e 34? Isso. 725. 725. O 38 e 34. O 38 e 33 é o que já está julgado. É um nosso aqui da Câmara Superior que já foi. Foi o primeiro que a gente julgou de obrigação principal. Aí tem um que a Elaine também julgou antes, né? Tem um meu e tem um dela que já foi julgado. Qual é a página, hein? 725, mas parece que já foi
superado isso já. Deixa eu olhar aqui, peraí. Porque chamou a atenção, está bem... Mas superado o que, Maurício? Eu não entendi o que você quis dizer. Essa desistência tem um requerimento, tem um índice aqui você fala requerimento de desistência. Lá no processo. Não, mas esse não é da desistência, né? Peraí, você está dizendo que desistiram desse processo? Tem um pedido de desistência nesse processo. Pedido de parcelamento. Folha 671. Sim, 671 tem pedido de parcelamento. E que aparentemente não parcelou essas rubricas, né? Não, ele já... mas eu li no relatório aquela hora. Ele já foi desmembrado, já foi para a DRJ. A DRJ falou que a questão já estava resolvida, que o que tinha sido desmembrado. Eu citei no relatório esse pedacinho. Isso é mais antigo um pouco, essa discussão. Lá nas folhas 725, a terceira turma do CARF, ela encaminhou para a unidade de administração para saber o que estava sendo discutido e o que não estava. A DRJ respondeu nas folhas 730 não haver nenhuma providência a ser tomada, pois o crédito já havia sido desmembrado, conforme folha do CARF. Foi parcial, e você está confirmando que foi parcial. Ok. Então, olha, eu vou tirar de pauta esse processo, porque aí a gente vai fazer aqui tem que retirar de pauta, mas foi bom incluí-lo, né? Porque, na verdade, se eles são... É o mesmo problema do da Rita, e não é a Rita, aquele seu que tinha... Da MG. Da Rita e da Ana Cecília de ontem, porque você tem que incluir os dois, senão não adianta, vai ficar sempre um carregando o outro, um indicado e o outro não. E na hora que tiver a sessão presencial, eles não vão poder julgar, vai ter que, numa hora, indicar. Então, ele já foi indicado aqui, foram indicados os dois, né? Aí, retirado de pauta, é o 106, né? Retirado de pauta, tendo em vista o julgamento conjunto dos processos principal e apenso, que está previsto até no despacho, né, doutora Mariana? Conforme resolução, não é isso? Despacho de saneamento, perdão. Foi no despacho de saneamento. Despacho de saneamento de folhas? De folhas 966. 966. Ok? Aí, então, a gente deixa isso, e aí a gente põe aqui, ó. Daquele mesmo jeito que a gente pôs o seu e o da Rita, né? O processo será julgado em sessão virtual, não é isso? Desculpa, em sessão presencial, juntamente com o apenso. Porque ele aqui está sendo o principal, não é isso? Uhum. Ok, pode ser isso, mas na verdade o apenso, ele tem aquelas obrigações principais mais fortes, que não é isso? A patronal, não é isso? E tem o da Ana Cecília também, que está do mesmo jeito. Que está junto. Okay? Vai estar junto. Pode ser isso. Tem mais um na minha caixa ainda. Quando a gente for julgar, a gente vai ter que... Tem um meu que era para estar apenso e não está. A gente mandou pensar e tem um solto, mas esse eu não coloquei ainda. Esse chegou mais cedo, mais recente na minha caixa. Ok, então, o 106, certo? Uhum. 104, 105, 106. Agora, então, nós vamos começar agora, deixa eu só me achar aqui nos meus... 24 de setembro, hoje é dia... vamos iniciar, então. Fizemos essa chamada desses dois processos, que eram processos que um estava com impedimento, outro tinha a sustentação oral gravada, já verificamos o que ocorreu com os processos, demos o andamento devido. Agora, então, vamos iniciar a nossa pauta, de fato, do dia 24 de setembro de 2020, a parte da tarde. São os processos de minha relatoria, 196, só
achar aqui que eu virei aqui as folhas, e agora eu estou com 196, deixa eu procurar aqui a outra página, só um minutinho. É o 196, 197, 198 e 199, todos de minha relatoria, Sociedade Civil, Casas de Educação. Eu acho que eu já coloquei aí, né? Acho que eu já coloquei o... Vejam se já está aí. Começando, então, pelo 196. O 196, o 197, o 196 e o 197 são obrigações principais. O 196 é empresa e RAT. O 197, terceiros. O 196, 97, 198 é obrigação acessória AI 68. E o 199 é obrigação acessória AI 69, é aquela que diz que falta de declaração dos valores não ligados aos fatos geradores, das obrigações principais, das contribuições previdenciárias. Certo? Então, eu vou fazer esse aqui, e esses três aqui primeiros, eles são iguais, certo? Só tem uma pequena diferença no quarto processo, porque ele é um AI 69, certo? Então, ele não, eu não entendo que ele não seja atrelado, né? Então, ele vai ser um resultado diferente, vai ser um encaminhamento diferente. Então, eu já vou, o assunto não é um assunto muito comum, mas ele é bastante simples, eu vou direto ao voto, porque eu já vou tratando das questões. Então, agora eu estou fazendo o relatório já em voto dos 196, 197 e 198. Certo? O recurso especial interposto pela Fazenda é tempestivo e atende aos demais pressupostos, porém, portanto, deve ser conhecido. Foram oferecidas contrarrazões tempestivas. Trata-se do auto de infração números tais, né? São esses três que eu estou relatando aqui. Referências estão aí no quadrinho. As contribuições previdenciárias, parte patronal e financiamento do benefício, o outro vocês viram o que é, também é o anual principal, e o terceiro é a 68. A matéria que obteve segmento é a natureza do vício se formar o material. O colegiado recorrido decidiu anular o lançamento, uma vez que sua motivação fora a cassação do direito à isenção da contribuinte formalizado pelo ato cancelatório número tal, que acabou sendo declarado sem efeitos por meio do acórdão do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, número tal, que anulou a decisão de notificação. Certo? Então, quando foi feito a auto-infração, esse processo é bem antigo, viu? Até peço que os conselheiros que têm bastante trânsito toda essa parte previdenciária lá da Secretaria Previdenciária, né? Se eu fiz alguma coisa indevida, mas pelo que eu vi, assim, eu estou tendo esse entendimento, a menos que tenha alguma coisa no processo que eu não tenha, ele é bem antigo mesmo. Antes aqui essa exigência está sendo porque foi cancelado o ato, a isenção que o contribuinte tinha, e foi feito esse ato cancelatório da isenção. E antes do auto-infração, esse ato cancelatório havia sido já desfeito, né, considerado que não deveria ter sido feito, e pelo acordo do CRPS que cancelou a decisão de notificação, certo? Então, o colegiado recorrido decidiu anular o lançamento, uma vez sua motivação for a cassação, e aí já tinha sido desfeita essa cassação. E aí, então, eu estou aqui pegando o acórdão recorrido, colocando aí o que está no acórdão recorrido, certo? Foi emitido o ato cancelatório número tal, tendo assim cancelado seu direito à isenção de contribuições previdenciárias. Entretanto, a inexistência de ato cancelatório de isenção válida e a ausência de comprovação da cassação do título de UPF, né, me ajuda aí, Mário, UPF,
de utilidade pública federal, né? De utilidade pública, utilidade pública federal é irrelevante. Diferentemente do entendimento da DRJ, acima apresentado, entendo que a motivação apresentada no relatório fiscal, cancelamento do direito à isenção, tem total relevância. Entendo que vício na motivação caracteriza vício material e leva à nulidade do lançamento. O que acontece é o seguinte, no auto-infração, ele diz, olha, eu estou autuando agora isso aqui porque é por causa desse ato cancelatório da isenção. Aí a DRJ diz assim, mas não tem, isso é irrelevante porque, na verdade, poderiam ter autuado por tal coisa, porque ele não... Poderia ter autuado porque ele não comprovou tais coisas. Aí, nesse momento, já a legislação, não sei o quê, ou seja, foi assim, não tem sentido essa motivação que o contribuinte está dizendo, que o ato cancelatório dele tinha sido desfeito, né, descancelado, né, o ato foi descancelado, a isenção dele, e aí ele diz assim, não, isso não tem problema, porque ela poderia ter autuado por isso aqui, certo? Foi isso, então é isso que o acordo está dizendo, certo? Que tem total relevância, porque a motivação foi essa, poderia, foi feito na autuação? Não. Aí, bom, sigo aqui eu no voto, o Registro que a Fazenda Nacional, ela não contesta o fato de que, no momento da lavratura da exigência fiscal, o ato cancelatório da isenção já havia se tornado sem efeito. Entretanto, argumenta que no acórdão recorrido não se chegou a afirmar que não existiria o fato gerador, mas apenas apontou-se vício à formalização do ato administrativo do lançamento, não havendo ali a demonstração da falta de motivo para a lavratura. Assim, a questão posta à apreciação cinge-se a definir se a anulação de ato cancelatório de isenção, que deu ensejo ao lançamento de contribuições previdenciárias contra a entidade que se enquadrava como beneficente de assistência social, caracterizaria a nulidade da autuação por vício material ou formal. É essa que é a matéria aqui. Como se pode constatar, o vício apontado no acordo recorrido diz respeito à própria materialização do fato gerador, no meu entender. Eis que o fundamento para a autuação, que seria simplesmente o cancelamento da isenção da qual gozava a contribuinte, não mais existia quando da formalização da exigência. O artigo 142 do CTN prevê que o lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Com efeito, o descumprimento deste dispositivo legal caracteriza esse serviço material, já que a falha situa-se nos fatos e circunstâncias sem os quais não há possibilidade de cobrar-se do sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária. No presente caso, reitera-se que o lançamento foi fundamentado unicamente na perda pela contribuinte da da condição de entidade isenta em razão do ato cancelatório número tal. Vejam que está aí no coisa. Relatamos que a autuada teve seu título de utilidade cassado. Na sua redação, aí está aqui, aprovado pelos motivos especificados. Foi emitido ato cancelatório. E foi essa decisão, notificação, que foi anulada pelo CRPS. Constata-se assim que o fisco, ao identificar que a entidade houvera perdido o seu direito à isenção, se fosse a doação passada, lavrou a auto-infração para exercício de contribuições previdenciárias patronais. Todavia, a decisão que confirmou a cassação da isenção foi anulada pelo CRPS, o que tornou sem efeito o ato cancelatório da isenção. Quanto ao argumento da Fazenda Nacional, no sentido de que tal circunstância representaria erro de forma, este deve ser rechaçado, uma vez que a perda do direito à isenção foi o fundamento substancial para a exigência das contribuições. Não é o caso, em absoluto, de mero equívoco na citação de fundamento legal ou de simples erro quanto à descrição fática, que pudessem ser convalidados mediante a emissão de peça de acusação complementar, sem que tal providência alterasse a essência do ato. Assim, a mácula na descrição de motivo para o ato administrativo, que na verdade era inexistente, somente poderia ser corrigida com a alteração dos fundamentos do próprio lançamento, o que conduz à preclusão de que a conclusão de que a perda de efeitos da cassação da isenção repercute na essência do ato administrativo anulado, representando indubitavelmente vício de natureza material. O que se colocou nesse ponto, tá? Eu, se estivesse fazendo originariamente isso, eu ia dizer que era insubsistente.
o auto-infração era insubsistente. Nesse contexto, é irrelevante perquirir se o contribuinte compreendeu ou não a acusação fiscal, já que o lançamento foi fundamentado em fato inexistente, de sorte que não há como ser chancelado, ainda que com o intuito de aperfeiçoamento. Com efeito, tal providência demandaria total reformulação dos fundamentos da acusação fiscal, eis que a falha não decorreu de erro de narrativa, mas sim de inexistência do motivo eleito pelo fisco para exigir as contribuições. É a primeira vez que eu faço uma coisa dessas, viu, Mário? Para mim, eu fui olhar, foi o que eu consegui ver. Agora, não sei se tem alguma... Sei que às vezes tem uma nuance, alguma coisa que eu posso não ter visto, né? Então, diante do exposto, eu conheço. No recurso e no mérito, eu nego o provimento. Esse aqui. Depois eu vou só conferir os outros para ver o que se teria coisa diferente. Conselheiro Mário. Presidente, eu, inclusive, tenho um processo muito parecido com esse. Tem suas diferenças, mas é muito parecido. A discussão também não é de nulidade, mas eu estou de acordo com a conclusão de que, uma vez que esse ato que cancelou, né, que cassou o ato aliás, esse ato cancelatório de isenção, ele foi posteriormente revisto, não tem como, não existe fundamento para a autuação, né? Então, eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também, doutora Marilena. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, nesse aí, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito do recurso, né, negar o provimento. Eu fico super constrangida de fazer essas coisas de vício formal, vício material. Mas, assim, eu temo, se eu fosse inventar de colocar alguma coisa de improcedência, alguma coisa assim, tem embarque para dizer, não, eu não pedi, não perguntei, não pedi para julgar se era procedente ou improcedente, era a natureza do vício, então eu não consigo ver esse vício como formal. Bom, agora então, o 197, né? O 197, deixa eu só confirmar que eu acho que esse é exatamente igual, porque esse é uma obrigação também, mas só para, como são muitos processos, tá. Então, vou ver só aqui o final. Mário, eu estava esperando você tirar alguma coisa da cartola, que o Mário sempre tem uma saída, né? Aí agora eu estava olhando, esperando, mas ele, por causa dessas coisas de contribuição previdenciária, estava só olhando aqui. Esse daqui também tem alguma coisa. Mas eu não tenho saída, não. 197. Tem que procurar saída fazenda. Ele é igual, já não me senti certinho. Então, eu estou conhecendo do recurso e no mérito, negando o provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Paula. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. E conselheira Rita. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e no mérito, negar. Aí agora, então, vamos já para o terreno das obrigações acessórias, em que aqui eu estou entendendo já que o pedido aqui, ó, a matéria aqui do AI 68, né, que ele é atrelado, ninguém tem dúvida que é atrelado, caindo as obrigações principais, cai isso. Então, assim, ó, impossibilidade de cancelamento da autuação, uma vez que ainda não há definitividade da decisão que cancelou os lançamentos das obrigações principais. Então, eu estou encaminhando aqui o voto no sentido de que não conhecer desse recurso por perda de objeto, porque eles estão caminhando em conjunto, já houve a decisão, e aí, se não era isso que se queria, que esperasse, votasse, é o que eu fiz e fizemos aqui conjuntamente. Não sei se eu estou tendo, se essa é o que eu estou, mas para mim é uma coisa muito simples assim, né, que na verdade o pedido era esse, né, tem que ser atrelado, então tem que esperar a definitiva. Eu esperei e fiz e estamos fazendo em conjunto. Então, agora eu não posso dar provimento a perder o objeto, eu estou atendendo, mas o atendimento aí é para eu negar o provimento dela. Então, eu acho que o mais correto, vamos dizer assim, a melhor saída é realmente não conhecer por perda de objeto.
Então, eu não estou conhecendo por perda de objetos. Deixa eu ver aqui o final. Conselheiro Mário. Acompanha, presidente. Conselheira Ana Paula. Vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, esse daí, o 198 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer no recurso, por perda de objeto. Agora, então, o 199, aí sim ele é totalmente diferente, porque a questão justamente ele se torna diferente, porque os recursos foram absolutamente iguais, como se fosse tudo igual, como se o AI 69 fosse também atrelado. E aí, olha, vejam, eu vou lá direto para o voto, é tudo igual, só que aqui eu estou dizendo, a matéria é impossibilidade de cancelamento da autuação, uma vez que ainda não há definitividade da decisão que cancelou os lançamentos de obrigação principal. Se aqui, vejam, eu até sublinhei aqui o que foi essa multa. A apresentação de GFIP com informações inexatas e incompletas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária. Então, por que eu tenho que esperar resultados de contribuição previdenciária? Se sequer tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu estou dizendo, na própria descrição da conduta que ensejou a multa em tela, está especificado que se trata de informações incorretas que não estão atrasadas, de sorte que não se vislumbra a necessidade de aguardar. A matéria era a mesma, aguardar e da outra obrigação. Foi julgado como atrelado, por isso que eu aceito a divergência, tá? Porque foi julgado como atrelado, esse que é o problema. E aí, só que agora eu não posso, como disse a Rita no outro, mas a gente não pode dar provimento numa coisa que nem existiu, numa coisa parecida, né? Que foi todo mundo julgando igual, e aí quando chegou, se conheceu, porque a divergência dava certo com o que foi julgado, mas não, eu estou me deparando aqui com essa exação. Eu tenho que, no mérito, eu tenho que enfrentar isso, né? E aí eu estou dizendo aqui que, se está dizendo isso, ó, na própria discussão está dizendo que não está atrelada. Então, eu não consigo ver qual a necessidade que teria de aguardar o desfecho dos processos das obrigações principais, que é objeto do recurso especial ora apreciado. Com efeito, a matéria citada no recurso, bem como os paradigmas indicados, apontam apenas para a necessidade, no caso dos processos vinculados, aguardar-se o resultado do processo principal, que deve ser aplicado aos conexos decorrentes. Com efeito, não foi indicado paradigma que autorize a discussão na Câmara Superior de aplicação do AI 69 como incidência desatrelada da obrigação principal, como de fato é o caso dessa obrigação acessória. Vejam, se tivesse esse pedido, o pedido é esperar. E aí, trazer de obrigação do AI 69 que alguém entendesse que ele está atrelado. Ou então, para dizer alguma coisa sobre o AI 69 em si. Mas foi trazido só aquilo ali. Então, a matéria é essa, eu, então, estou negando o provimento. Eu não tenho que esperar. Até foram julgados juntos. Mas se quiser ser julgado separado, é outra coisa. Poderia, no meu entender. Tanto no paperzinho que foi preparado, né? Finalmente tem aquele quadrinho que eu pedi há anos, né, Marcos? Por anos eu pedi a relaçãozinha dos vocês vão olhar bonitinho todos os que são atrelados e o que está fora dali não é atrelado. E aí tem até as nuances, né, do atrelamento, tem uns que é muito tranquilo, como o AI 68, tem outros já que não tem tanto. Mas o AI 69 definitivamente não está na relação dos que são atrelados. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Conselheiro Mário. Acompanha, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Com a relatora. Entendi agora, João Vitor. Ele acho que ele viu que ia cair, botou rápido. Então, 199, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar reprovimento. Agora, então, o número 200, 200, 201 e 202, os processos de relatoria da conselheira Ana Paula,
o contribuinte é construtora Lix da Cunha. E eu acho que isso aí era vista, né? Estou lembrando. Eu estava com vista desse processo. Vocês não cansaram de mim? Vocês não querem dizer assim, por favor, Ana Paula, não julgue mais nenhum hoje? Que a quantidade de processo meu, gente. 200, 201, deixa eu checar. Ah, tá. 200, 201 e 202, tá. Vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e no mérito por negar-lhe o provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Aí sim, todos são o mesmo resultado, né? E vista para o conselheiro Mário. Então, por favor, conselheira Ana Paula, pode fazer o resumo, se eles começar a relatar os processos, né? Tem tanto tempo aqui, então esse processo aqui, ele está discutindo... Opa, desculpa, caiu meu fone aqui. Ele está discutindo a contribuição de terceiros, né? Referente aqui a... contribuições correspondentes a terceiros, salário e educação, INCRA da questão do SENAI também, SESI e todas essas verbas. Discutindo salários, gratificações e outras remunerações pagas aos segurados empregados, cujos recolhimentos das contribuições não foram efetuados em época própria. A DRJ julgou procedente, em parte, a inclinação do contribuinte. A turma especial da ordinária também deu provimento ao recurso ordinário do contribuinte. A Fazenda, então, ela entrou com recurso especial, discutindo alguns pontos. Julgamento extrapetita não condizente com o pedido do contribuinte, uma vez que não havia sido pedida a questão do vício, mas ele foi declarado, né? A conversão do julgamento em diligência e a nulidade do lançamento fiscal por vício. O exame de admissibilidade deu seguimento a esses 3 pontos e, cientificado da admissibilidade, o contribuinte se manteve inerte, não se manifestando em contrarrazões. Aí, nesse caso, é o relatório. Sim. Aí, o voto, né? Porque ele pediu vista. Ah, tá, desculpa. Aí, nesse caso, eu considerei que a matéria maior era a questão de vício, porque, de fato, no meu modo de analisar que houve vício, sim. Eu cito que eu achei um pouco longo o voto que eu citei do recorrido, né? Mas a discussão a respeito do vício seria a arbitrariedade como um todo na forma de cálculo e de reconhecimento do fato gerador. Aí não sei se vocês querem que eu leia todo o trecho que eu cito do recorrido, acho que não precisa, né? Aí, dependendo da análise que o Mário fizer de conhecimento, se ele passar para o mérito, eu leio o mérito, pode ser? Não, aqui tem 3 matérias para mim que tem que ser enfrentadas, né? É que as 3 matérias, doutora Maria Helena, elas são correlatas. Porque, assim, se eu considerar que tem vício, eu não preciso da conversão do julgamento em diligência e eu não considero que foi extrapetita. Então, eu inicio dizendo ali, não se trata de julgamento extrapetita quando é observada a nulidade por parte do julgador, né? Ou não, por parte da... Ela está dizendo exatamente isso. Ela está dizendo que o julgador é extrapedita, que ele não teria pedido isso, não é isso? Eu só estou resumindo o meu voto, mas eu vou ler aqui, então. Eu estou dizendo que não há julgamento extrapetita, em primeiro lugar, porque quando for observada a nulidade, eu entendo que ela tem que ser enfrentada pelo julgador. Então, nesse sentido, eu discordo da Fazenda de que haja julgamento extrapetita. Só para a gente... Só um minutinho, a gente está com muita coisa em pauta, muita coisa, tem coisas para trás ainda. Eu vou pedir, eu vou retirar momentaneamente de pauta esses 3 processos, e aí eu peço que você traga isso direitinho no voto, enfrentando cada uma das coisas, nem que seja para dizer que aquilo não precisa, tá certo? E aí a gente... Eu não estou entendendo, meu voto está pronto. Não, esse voto é a matéria preclusão ali, você está falando a matéria preclusão. Eu comecei tratando ali, na primeira frase. O regimento, ele diz que o conselho tem que trazer a minuta completa, com tudo ali. O voto, as ementas e o relatório, voto e as ementas. E eu acabei de ver aqui que tem essa matéria preclusão, que eu acho que eu cito ela na primeira frase do meu voto. Eu não estou dizendo que vou aplicar o artigo 54, eu estou dizendo só que eu vou
pedir que você, estou pedindo gentilmente que você traduza em palavras, coloque no voto, e a gente, assim que puder, você nos avise e a gente vota. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mais tarde. Por causa da emenda? Por causa da emenda não, por causa das matérias aqui. Tem uma matéria preclusão, que não foi falado aqui. Foi falada, é a primeira frase do meu voto. Só que eu resolvi ela em uma linha. Presidente, eu queria até fazer uma consideração. Na verdade, aqui logo no início do voto da conselheira Ana Paula, é minha vista, ela até nem foi nesse... tem as 3 matérias: julgamento extrapetita, que foi o que eu me dispus a pesquisar, tem a conversão do julgamento em diligência, e tem uma outra matéria aí que é nulidade do lançamento. Para mim, assim, na minha cabeça, a matéria mais importante aí é essa questão do julgamento extrapetita. Pois é, desculpe, Ana Paula, mas é exatamente essa que é a questão. Foi declarada nulidade. Aí essa diz assim, mas essa nulidade não foi nem pedida extrapetita. Não é extrapetita porque tem nulidade. Aí me parece que é um círculo vicioso. Eu precisava a gente discutir essa questão, e aí teria que vir com algum... Eu entendi, aí me desculpa, mas eu tenho a forma minha de compreender, foi a forma que eu coloquei no voto, isso nunca foi problema aqui. Eu coloquei, que a meu ver, não se trata de julgamento extrapetista, porque quando eu houver nulidade, a nulidade tem que ser enfrentada. Não, mas porque o voto, Ana Paula, o acórdão recorrido, ele não trata de nulidade. Ele simplesmente cancelou o lançamento porque no entender do relator, no entender do colegiado, aqueles elementos que foram suscitados pelo contribuinte no recurso voluntário, eles eram suficientes para infirmar o lançamento. Eles consideraram aqui, então, quem traz a questão da nulidade é a Fazenda Nacional. Nulidade não foi o acordo, a Fazenda Nacional traz isso como um argumento subsidiário no caso de ultrapassar da questão do julgamento extrapetita. Então, para mim, assim, discutir a questão do julgamento extrapetita. Depois tem a questão da conversão do julgamento em diligência, que eu não sei realmente o que eu não tem uma matéria específica que agora eu vi que nem tinha olhado lá. Porque daí o que acontece? Só vou explicar. A doutora Marilena, de certo modo, está dizendo que eu não trouxe o voto completo. Como essa sessão é gravada, eu tenho o direito também de me defender. Sim. A meu ver, eu elenquei isso da forma que eu entendo, que eu não acho que seja suficiente para dizer que meu voto não está feito. Até porque esse processo é um processo do mês passado. Eu não estou dizendo que o voto não está feito. Se eu estivesse dizendo isso, eu já teria aplicado 54. Eu estou só pedindo, gentilmente, para que a gente possa debater. Vejam a preclusão ali em vários outros processos que nós temos julgado aqui. Olha o tanto que se discute. Então, eu precisaria de ter alguma coisa, algum fundamento para isso, e também tem a questão da segunda matéria da diligência. Eu preciso também eu falo dela na hora o recorrido, né? Que eu me manifestei dizendo por que o recorrido não achou necessário. Então, foi a forma que eu entendi que resolvi o processo. Mas eu posso muito bem tirar e dividir em 3 partes. Só não acho que pode dizer que meu voto não está feito. Porque eu achei que estava resolvendo a questão, só para esclarecer. O voto é gravado, eu quero que fique bem clara a minha posição também. E justamente porque o voto é gravado, e eu estou colocando bem a posição, é que eu estou gentilmente pedindo isso só para que a gente tenha os fundamentos aí da questão da preclusão para podermos decidir e debater, porque senão fica um círculo vicioso, né? Não tem preclusão porque tem nulidade, e ela está dizendo, não pode falar da nulidade porque isso aí é precluso, porque não foi levantado. Enfim, eu nunca vi fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Nunca tinha me acontecido. Presidente. Então, eu só quero registrar que eu vou fazer. É só registrar que eu achei que resolvi a questão. Viu, Ana Paula? Deixa eu dar um exemplo aqui do que acontece. Na minha opinião, na minha modesta opinião, a gente ainda não está votando, até pela argumentação que você fez aqui, pela argumentação você reproduziu o voto, o recorrido com relação a julgar para dizer que não tem julgamento extrapetita. Então, se não tem julgamento extrapetita,
porque não tendo julgamento extrapetita, eu acho que não dá para conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Foi esse do o recurso nessa, do recurso nessa parte. Agora, subiu para nós discutirmos, então, uma vez não conhecido do recurso com relação ao julgamento extrapetita, tem uma outra matéria que foi admitida, que é a questão da conversão do julgamento em diligência. Aí, com base no que o recorrido, porque eu não vi, assim, pelo menos claramente enfrentada aqui, a questão da conversão do julgamento em diligência. Realmente não vi. E aí, não, uma vez afastada essa matéria, nós temos que enfrentar a questão da conversão do julgamento em diligência. Eu, sinceramente, acho que não está enfrentada. Então, seria necessário fazer uma... Não existe razão a Fazenda Nacional à diligência, porque eu não considero que prejuízo seja requisito para a discussão do que eles estão trazendo ali. E por esse motivo, então, eu acho que tem que aplicar, manter... Não, mas não está dito isso, Ana Paula. Está dito o seguinte, não assiste razão, neste caso, a recorrente, você está tratando aqui do julgamento extrapetita. O prejuízo, ao meu ver, não é requisito inerente à declaração de nulidade, mas sim o alcance da arbitrariedade na lavratura do auto de infração desconforme a legislação. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem um pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência. Essa questão não está tratada nesse voto. Então, eu acho, e aí concordo com a presidente, na verdade, a gente poderia retirar temporariamente, por hora, para que essa questão fosse adequadamente enfrentada, para que a gente pudesse votar. Eu realmente nem tinha me atentado para isso, porque eu fui para cima... Para mim, eu entendi o que vocês querem dizer. Eu só nunca vi essa discussão de ter que esclarecer, justificar... Não, mas é uma matéria, você me desculpe, mas tem uma matéria que não está enfrentada. Os outros podem ser importantes, Ana Paula. É uma coisa anterior, é isso que eu estou dizendo. Eu estou tentando dizer isso. Eu estou querendo só simplificar e para a gente não perder muito tempo com isso. Então, acho justo que eu também possa me justificar. Como eu vou justificar o vício... Eu considerei como fiz num processo que a gente teve hoje. Mas o pedido é subsidiário, é isso que eu estou dizendo para você. Mas assim como eu vou aplicar o vício de qualquer jeito... Não, o vício... Falar da diligência. Mas eu entendo vocês, eu posso fazer, só nunca vi ter que refazer meu voto. Não, peraí. Não, é complementar. Deixa eu só justificar o que eu estou falando aqui, para não parecer que a gente está falando alguma coisa que esteja em desacordo com o que foi apresentado. Nós temos 3 matérias suscitadas pela Fazenda Nacional. Primeira matéria é julgamento extrapetita. Eu analisei o acórdão recorrido. O acórdão recorrido, ele traz diversas argumentações com base naquilo que foi trazido no recurso voluntário do contribuinte, então, por isso, eu acho que não há julgamento extrapetita. Em não havendo julgamento extrapetita, esse paradigma, para mim, não serve. Aí a Fazenda vem com o segundo argumento, olha, então eu quero que converta o julgamento em diligência. Para mim, se eu ultrapassei essa primeira matéria e disse que o recurso não pode ser conhecido em relação a essa matéria, porque o julgamento não é extrapetita, não tem a questão da preclusão, aí eu acho que tem que ser enfrentada a primeira matéria conversão do julgamento em diligência. Isso. Aí depois... Mari, deixa eu te mostrar. O recurso da Fazenda diz assim, ultrapassada a ideia de que deva ser cancelado, calma, deixa eu falar. Ultrapassada a ideia de que deva ser cancelado, vem o requerer o julgamento. Para mim, não ultrapassa, porque para mim tem que ser cancelado. Não, peraí. Eu não preciso fazer. O que você está fazendo é concordando com o acórdão recorrido. O que a Fazenda está dizendo? Olha, eu compreendo que o acórdão recorrido enfrentou a questão da GFIP, que é o que está enfrentado aí. Então, ao invés de cancelar o lançamento, eu acho que esse acórdão tem que ser convertido em diligência para que a fiscalização, ou sei lá, esclareça esses argumentos. E aí eu acho que essa matéria tem que ser enfrentada. E me desculpe,
Todas as vezes que a gente faz aqui uma, duas ou três matérias, a gente inventa uma a uma. Você está falando que o paradigma não dá para conhecer com relação à matéria da nulidade? Eu acredito que não. Porque aí, se não dá para conhecer com relação à nulidade, a gente já não vai mudar a decisão da não, a gente não dá para reconhecer a nulidade. Tem uma segunda matéria que é, olha, se você... A nulidade não, porque não é nulidade, a questão do julgamento extra-petita. E tem uma segunda matéria. O que o recorrido diz? O recorrido disse o seguinte, olha, essas GFIPs que foram suscitadas, esses valores que foram levantados pela fiscalização, tem GFIPs aqui apresentadas e a fiscalização, ela não logrou demonstrar essas diferenças. Isso aí, eu concordo que o julgamento não é extra-petita, porque o contribuinte trouxe a argumentação a esse respeito no recurso voluntário. Se o julgamento não é extra-petita, tem uma segunda matéria subsidiária a essa primeira. Então, converta o julgamento em diligência para que a fiscalização esclareça o lançamento. Eu acho que essa matéria precisa ser enfrentada. Mas se eu superar a questão da nulidade, que aí ela... Nulidade é um terceiro pedido da... Mas você assim, só para eu entender, é porque você elencou em ordem de importância. A primeira é decidir se tem extra-petita ou não. Eu acredito que não tem. Eu não elenquei em ordem de importância, não. É a ordem do recurso. É pedir a ordem do recurso. Quem elencou essa ordem foi a Fazenda Nacional. Não, eu tô falando, gente, mas falou que era respeito que eu tenho por vocês. Mas eu não preciso seguir essa ordem. Na minha lógica. Não, você não precisa. Eu não tenho que... Eu pedi uma coisa bem simples, Ana Paula. Escreve alguma coisa, põe alguma coisa, tem as emendas ali. Se ficar vencida, o vencedor vai fazer as outras emendas. Aí vamos passar para... Porque ninguém falou que o lançamento era nulo. Eu não queria justamente que a gente perdesse essa situação de não saber direito o que seria isso. Porque senão, doutora Marilena, é igual quando acontecia com a Patrícia do voto não está completo, depois isso foi usado contra ela na hora da recondução. Quero deixar claro que, para mim, só foi uma questão da minha lógica. Foi só... Conselheira Ana Paula, nem tem, você já não teve até recondução, não é essa a questão é porque ontem nós nos deparamos e eu enfrentei uma questão muito complexa de preclusão e eu precisava ver isso até para ver o meu posicionamento em relação até o que eu tive. O meu posicionamento aqui foi uma questão de lógica. Como eu achei que tinha um vício material, eu não abordei a diligência. Mas eu entendo vocês, eu posso fazer. Só que eu quero que eu não... Vamos fazer assim, então. É o 200... No meu relatório, eu citei que subiu, eu elenquei, vamos deixar claro. Mas eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Para mim não faz, eu não estou pedindo nada, não. Se quiser fazer, não precisa fazer. Eu estou pedindo para o colegiado. Eu acho que não dá para votar. Bem, vamos então, é até bom a gente parar um pouquinho, aí olha de novo daqui a pouco, ou até o fim do dia, ou amanhã, certo? Mas o número 203 agora da pauta, seria o número 203, ainda de relatoria da Conselheira Ana Paula, 203, 204, 205, todos foram retirados de pauta pelo patrono contribuinte. O 206 da pauta, eu anotei aqui as vistas, eu falei para vocês que anotei, né, o 206, eu acho que eu tinha ficado com vista desse processo. É o 206, Manuel Crispum, 206 da pauta, Manuel Crispum Materiais de Construção S.A. Era uma vista, vou dizer aqui o que foi decidido, vista para a conselheira Maria Helena, convertida em coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, por negar-lhe provimento, acompanhada pelos conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Rita Elisa. Divergiram quanto ao mérito os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício Riguete, que lhe deram provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, decidiu o julgamento, enfim. E aí, então, eu peço só que a conselheira relatora faça um resumo, que eu tive visto desse processo e lembro bem já o que eu teria para dizer sobre ele. Esse processo é um processo que trata de contribuição... Deixa eu só olhar aqui para eu não esquecer. Eu até peço desculpas que eu sempre trago um votinho vista, tendo em vista a quantidade de processos, eu não tive tempo de fazer o votinho vista, mas eu fiz as minhas anotações aqui.
Aqui a gente teve um enquadramento de segurado como empregado, na verdade havia uma discussão se eles eram prestadores de serviços contribuintes individuais. Aí houve, então, no acórdão recorrido, a classificação de nulidade, né? E subiu para a discussão da natureza do vício. No caso, eu considerei, no meu voto, que não houve a comprovação da subordinação. O débito ele é referente a valores pagos a pessoas físicas que desempenhavam a função de segurança da empresa na condição de contribuintes individuais, mas que foram considerados pela fiscalização como empregados. A discussão é que não havia listado os elementos do vínculo e, dentre eles, principalmente, a questão de subordinação. Então, em razão disso, a gente estava discutindo qual era a natureza do vício. Não subiu nulidade, subiu natureza, e aqui eu mantive a natureza como material. Bem, posso então passar a vista? Aí você então, era um recurso da Fazenda Nacional, né? Aí você conheceu e leu o provimento, não foi isso? Eu li aqui. Foi. E a senhora pegou para ver o conhecimento, né? Eu fiquei de fazer essa vista, eu era a última a votar, e realmente eu achei bastante, pelo que eu pude ler, mas é bom a gente pegar a vista para olhar direitinho, a questão aqui dos votos, tinha um voto vencido e um voto vencedor, né? E o que eu achei curioso, assim, no primeiro momento, eu pedi vista mais por causa do conhecimento, porém, que eu nunca não imaginei que tivesse um paradigma dizendo que quando o acórdão, quando não se comprova o vínculo, não se comprova o vínculo, não é que não escreveu direito, não se comprova o vínculo, isso é um vício formal, mas eu reli o paradigma e ele diz isso mesmo. Aqui o que acontece é o seguinte, olha, não há nenhuma, parece-me incontroverso aqui, leiam se acharem diferente, entre o voto vencido e voto vencedor, sobre a falta de prova do vínculo, certo? Principalmente a subordinação. A relatora, ela está dizendo, não foi, ela até amplia mais, assim, o voto, a fiscalização não provou o vínculo. As características, ela fala mais especificamente, eles falam mais especificamente da subordinação, mas ela fala até dos vínculos. E, assim, a questão é a seguinte, é serviço de segurança, e há um argumento assim, esse trabalho de segurança normalmente é feito mesmo por policiais sei lá, em hora de folga ou alguma coisa assim, então realmente eles eram contribuintes individuais, e não tinham vínculo. E aí, o vencido fala isso. A única diferença entre vencido e vencedor, eles falam a mesma coisa. Os dois entendem a mesma coisa, os dois entendem que não teve comprovação. O voto da relatora, né, isso é um vício formal. E para o voto vencedor, isso é um vício material. E aí, eu entendo aqui, olhando, que assim, é incontroverso que não tem prova. Me pareceu assim, alguma coisa bem clara de que não há como se manter uma autuação que está dizendo que os dois estão concordando, vencido e vencedor, que não tem comprovação, né? Então, diz assim, olha, ela não diz, em algum momento se me lembro bem, ela diz assim, ó, o vencido e o vencedor concordam no sentido que a fiscalização não provou os elementos que caracterizam o vínculo, tampouco relacionou os empregados que estariam nessa condição. Os dois dizem isso, enquadrando os seguranças genericamente como empregados. Isso aqui não há, eu acho que isso é incontroverso. O voto vencedor diz, no voto proferido pela doutora relatora, na última assentada, ela reconhece categoricamente o fato em conteste de que a autoridade fiscal não expôs os motivos pelos quais entendeu que houve subordinação nos serviços prestados e não juntou aos autos elementos comprobatórios. Aí ele põe aqui, entre aspas, que eu estou dizendo agora, ele está colocando em teste, pegando o voto vencido, o voto da relatora, né? Os quais entendeu que houve subordinação nos serviços prestados e não juntou aos autos elementos comprobatórios de que as atividades eram exercidas sob ordens e diretrizes da contratante. Não restou evidenciado no relatório a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício,
como a subordinação, a pessoalidade, a não eventualidade e a onerosidade. Você está pegando entre aspas porque é a relatora hoje. A autoridade lançadora não discriminou esses segurados, indicando nome e período. Ela não discriminou e não indicou, né? Não é que ela não discriminou indicando, não, ela não discriminou e não indicou nome e períodos trabalhados por cada um para evidenciar a pessoalidade e a habitualidade. E aí ele diz, agora o voto vencedor, e conclui anulando o lançamento formal. Ele diz, a diferença entre, eu estou entendendo que a diferença entre eles é simplesmente para dizer se é fórmula material, mas para mim, assim, não consigo ver como não sendo isso aí é falta de comprovação da própria faixa. Então, eu concordo com a relatora. Eu estava fazendo, eu sou a revisora, né, que era só eu que faltava votar. Então, eu estou aqui votando com a relatora, porque eu entendo que aqui a diferença, o que está sendo posto aqui, no meu entender, isso não foi contraditado, é isso que está mesmo. É o seguinte, quando não tem comprovação num estabelecimento de vínculo, né, e quando o contrato foi para o contribuinte individual, e aí a fiscalização desqualificando, estabelecendo vínculo, mesmo não tendo comprovação desses elementos do vínculo, por todos esses motivos que a própria relatora colocou, mesmo assim, isso é vício formal. Isso me leva a acreditar que vai voltar para lá, para depois de não sei quantos anos, né, que isso aqui é uma coisa antiga, né, é de 2008, é de 2007, o processo de 2007, o fato gerador é bem anterior, é que seria agora verificar para trazer a comprovação desses vínculos, tudo isso que ela disse que faltou, a própria relatora que declarou o voto desformal, declarou que faltava dizer quais eram os empregados e por quê, enfim, tudo isso aí que ela está falando. Então, por esses motivos, eu estou acompanhando a relatora. Aí os conselheiros já tinham votado, só pergunto se alguém... se as pessoas mantêm voz, senão eu vou registrar aqui. Né? Já tinha votado, acompanhando a relatora, a conselheira Ana Paula, a conselheira Ana Paula é a relatora, desculpa, a conselheira Ana Cecília, o conselheiro João Vitor e a conselheira Rita. E divergiram o conselheiro Mário, o conselheiro Pedro Paulo e o conselheiro Maurício. Então... Presidente, eu vou acompanhar esse voto pelas ponderações que foram colocadas aqui, mas pelas conclusões, tá? No caso, então, vou alterar o meu voto e vou acompanhar pelas conclusões. Uhum. Eu entendo, Mário, isso, e também tenho, também votaria pelas conclusões. Eu me lembro aqui, todas as discussões que a gente tem, essa matéria não é nova, mas realmente, aqui, eu entendo que seria mesmo como... Presidente, veja para mim também aí, pode botar para as conclusões, porque... Eu vou tomar de novo os votos, então, que é a vista exatamente para isso, por isso que a gente não trocou o resultado antes das vistas. Então, o conselheiro Mário reformulou, não foi? Já declarou. Também estou acompanhando pelas conclusões. Conselheiro Pedro Paulo. Eu reformulo aí, voto pelas conclusões também, eu estou olhando aqui, mas... Conselheira Ana Cecília. Eu já tenho meu voto. Né? Já tinha votado. Conselheiro Maurício. Também pelas conclusões. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. É da relatora. Conselheira Rita também, não é? Mantém. Então, o 206, por unanimidade de votos. Eu ia perguntar, mas só por curiosidade, o porquê das conclusões, porque o meu voto não tem nenhuma linha, né, falando nada. Às vezes, eu fico com vontade de fazer essa pergunta também, sabe, Ana Paula? Os votos meus. Eu realmente não tenho. O teu, às vezes, eu sempre... Então, vou justificar da mesma forma, assim, que eu vou justificativa aqui. Os nossos fundamentos, assim, com relação a essa questão de vício, eles são muito diferentes, né? Então, assim...
a gente vota geralmente divergindo. Então, eu pelo menos imagino que os seus fundamentos sejam diferentes dos meus. Eu não vou retornar ao voto, não. Não, é que eu não. É só eu perguntei porque estão todos votando pelas conclusões e eu, nesse voto, não tem argumento. Eu só coloquei não existe razão pelos elementos do acordo recorrido, uma vez que a demonstração... Eu posso não concordar com os elementos do acordo recorrido. Não foi para você a pergunta, Mário, eu não dirigi a pergunta a você, eu perguntei geral. Não, mas eu fui um dos que votei pela conclusão. Deixa só, o Pedro Paulo quer fazer alguma ponderação? O Pedro Paulo tem falado muito sobre isso, de colocar os elementos mais genéricos, quando é algo de vício, eu tenho adotado essa ideia que ele deu de colocar os elementos genéricos, por isso que eu perguntei. Só para... por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Eu fui, assim, bem achando que não iria conhecer, né, que em alguma coisa fosse aqueles acórdãos que falavam aquelas coisas, assim, bem periféricas, né, mas não, é uma coisa muito parecida com também essa questão de demonstração de vínculo. Isso, assim, mesmo não demonstrado, se fala em vício formal mesmo. Então, creio que fosse mesmo uma forma, um entendimento mesmo. Assim, vamos dizer, no meu entendimento lá, que sempre foi, isso seria a autoinfração insubsistente, mas, como aqui está sendo tratado sempre nessas coisas de vício formal material, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento, não é isso? Negar-lhe provimento. Aí quem vota pelas conclusões? Eu, presidente. Os conselheiros. Mário. Alguém mais? Mário, Maurício. E Maurício votaram pelas conclusões. Eu vou fazer uma declaração de voto, viu? Para evitar até votar pela conclusão ou não, eu vou aqui dizer quais são as minhas conclusões no meu voto, mas na minha declaração de voto, ok? Você vai votar também pela conclusão, Mário? Ou Pedro Paulo? Não. Vou. Também? Não é que eu estava olhando a acordo recorrido, eu concordo com a senhora, sim, claro. Como? Essas coisas são meio confusas, porque essa mania que se tem de declarar nulidade, e é uma coisa que quem é mais antigo do CAF sabe que esse negócio começou de uns tempos para cá. Sim, é isso que porque antes você dava provimento, e hoje em dia você tem dúvida, eu tenho até um processo que tem essa questão. Você está com dúvida se a pessoa está julgando mérito, se está julgando mérito, não tem que falar de nulidade. Né? Dou provimento ou nego provimento. Né? Muitas vezes a pessoa está analisa o mérito e declara a nulidade. Aí você abre a possibilidade de discussão da natureza do vício. Cada processo do passado aí, uma grande parte tem três idas e vindas, assim, nulidade, aí embargo, qual é a natureza do vício, é vício formal, vício material, vem até vício formal, vício material. Então, isso não realmente, eu sempre falo assim, aqui para mim era lançamento insubsistente, não tem, não demonstrou. O que me causa um desconforto nesses votos, e também é de uns tempos para cá, é que fica esse tipo de argumentação. A autoridade não demonstrou suficientemente. Você tem que dizer, você comprovou ou não comprovou a ocorrência do fato gerador, ponto. Porque a gente não está aqui nós não recebemos mandato para ter uma trena para dizer quando é suficiente ou insuficiente alguma coisa. Você tem que dizer para estar comprovado o fato gerador, não está comprovado o fato gerador. Não tem uma trena, uma escala. Não, até aqui é suficiente, daqui para cá não é, entendeu? Não demonstrou adequadamente esses advérbios assim, que são usados nesses votos, que como é que você vai contrapor esse tipo de... Aí fica o outro, não, eu acho que está suficiente, o outro acha que não está suficiente. Entende? Pois é. Você disse, você não comprovou o fato gerador por isso, dá o provimento. Pronto. Eu vou fazer uma declaração de voto exatamente para isso, porque para mim, se dizer que não comprovou os elementos, está dizendo ali, esse pedaço aí que eu li para vocês do voto vencedor, está no vencido.
E aí, assim, se ninguém está discordando sobre isso, discordar por uma natureza de vício numa situação dessa, né? Bom, e mais, né? Quando fala vício formal, tem que dizer assim, tem que dizer depois como corrigir o ato, né? Não diz isso. Tem que constar quais os atos, o que precisa fazer para corrigir. Aí o que eu iria dizer agora, vício formal? Na hora de fazer de novo, vai ter que ir lá para a empresa olhar se há sei lá quantos anos tinha folha de ponto, tinha não sei o quê, tinha escala de férias. Não tem cabimento, não tem condição isso. Sem querer ser acadêmico, né, as pessoas estão confundindo, confundem nulidade com anulabilidade, né, que são duas coisas. Deixa eu me encontrar aqui. 7. 210. 210 agora, né? 208 já foi? Não, é 208. 206 nós fizemos, né? Aí o 207, que seria também de minha relatoria, pé com pé calçados, foi retirado de pauta a pedido da PGFN. O 208 da pauta, também de minha relatoria, a contribuinte Tejofran, empresa Tejofran de Saneamento e Serviço Limitado. Doutora Maria Helena, só uma pergunta. Que horas nós vamos fazer uma pausa? Qual é a hora da merenda? Tem alguém que fala isso, né? Não é 16? Pode ser. Pode ser 16? Tem alguma coisa, João Vitor? Não, nada. Não, mas me lembra, boa ideia, me lembra que às vezes eu vou seguindo direto. Tranquilo. Então vamos eu acho que eu já coloquei aí, né? O Tejofran, não sei se eu já pus junto com esses daí, que é tudo numa carreira. Tejofran, sim. É o número 208 da pauta. Bem, é um recurso especial da Fazenda Nacional, é de obrigação principal terceiros, né? É um recurso especial da Fazenda. Aí eu já vou também para o voto, porque aí já o recurso especial interposto pela tempestiva e sendo que atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. O presente processo trata do auto de infração de obrigação principal, referente a contribuições devidas pela empresa destinadas a terceiros, INCRA, SEBRAE, né? Incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas aos segurados empregados a título de ajuda de custo, comissões, auxílio educação, locação de veículo e assistência médica, no período tal. No caso do acordo recorrido, foi declarada a nulidade parcial do lançamento por vício material, excluindo-se os valores apurados no levantamento EDU, Programa Auxílio Educação. A Fazenda Nacional, por sua vez, pugna pela preclusão em sede de preliminar e pelo restabelecimento do lançamento, alegando a inexistência de vício, uma vez que não teria havido prejuízo à defesa. As questões a seguir examinadas não são novas nesse colegiado, uma vez que já foi julgado recurso especial contido no processo número tal, que tratou das contribuições dos segurados, prolatando-se o acordo número tal, de relatoria desta conselheira, eu mesmo realmente. Na oportunidade, foram apreciados os mesmos argumentos e os mesmos paradigmas com a seguinte decisão. Acordo os membros do colegiado por maioria de votos em rejeitar preliminar de retorno à Câmara de Origem para complemento do exame de admissibilidade, suscitada pelo conselheiro Heitor, vencida também a conselheira Rita, por unanimidade de votos, acorda em não conhecer do recurso especial. Certo? Já tivemos um caso idêntico, da mesma ação fiscal, em que nós não conhecemos, e havia uma matéria daquelas que a PGFN traz sem trazer a paradigma, né, que é até a preclusão, e a gente aqui nesse caso, o conselheiro eleitor até suscitou isso aí, mas, na verdade, o contribuinte já tinha sido intimado, me parece, nesse outro caso, eu vou explicar aqui depois melhor, mas já tinha sido até intimado de que tinha sido parcial e não reclamou disso, a Fazenda, certo? Então, a gente sempre faz isso, quando se dá seguimento, deu seguimento integral, vem para a Câmara Superior, chega aqui, a pessoa vai ver, mas eu tinha falado essa matéria. Sim, mas não tinha paradigma, mais isso, mais aquilo. Por isso a gente volta para que seja analisada especificamente aquela matéria e traga-se a admissibilidade sobre aquilo. Agora, aqui, quando realmente tem mais de uma matéria, e aí uma delas não é vista, não é analisada, e se dá segmento parcial em relação àquelas que foram analisadas, vai para a pessoa, vai para o recorrente. E o recorrente tem a oportunidade de olhar.
dizer assim, ó, o que é dar seguimento? É admitir a rediscussão na Câmara Superior. Ninguém vai imaginar que você pode discutir na Câmara Superior uma coisa que não se deu seguimento. E aí a Fazenda teria a oportunidade de dizer, mas eu pedi aqui a preclusão. Nem que seja para dizer, eu acho que eu pedi a preclusão, quero que ponha aqui que vão rediscutir a preclusão, e acho que não tinha que ter paradigma, por exemplo. Nunca houve um fundamento assim, nesse sentido. Então, foi esse caso que aconteceu com esse outro processo. Assim, em face do presente recurso, que trata das contribuições para terceiros, adota o mesmo posicionamento do acórdão acima e passa a expor. Eu estou só trazendo esse outro porque nós votamos assim. Aí vocês podem olhar aí vencida foi só a conselheira Rita, na primeira parte, né, Rita, que você entendeu até que deveria voltar, mesmo já tendo tido ciência. Está aqui no resultado, eu vou ter resultado aqui, até para as pessoas terem noção do que elas votaram, né? Tá certo? A Rita votou, mas na segunda parte, que é o que eu vou tratar agora, essa sim foi unânime, né? Não estava a composição que está agora, mas algumas pessoas estavam naquele momento. Quanto à preliminar de preclusão, observa-se que o despacho de admissibilidade do recurso especial, sobre ela silencia, remarcando-se que sequer foi indicado paradigma para esse tempo. Por outro lado, a Fazenda teve ciência do despacho, que deu seguimento parcial ao seu recurso especial, admitindo a rediscussão apenas a questão das alegações de ausência de nulidade, não tendo se surgido com relação à ausência da preliminar de preclusão no rol de matérias elencadas nos despachos. Vejam o que ela diz aqui, ó. Vem informar que está ciente do despacho tal, que deram seguimento parcial ao seu recurso especial. Não haverá apresentação de qualquer petição nesse momento. Ora, o recurso foi para dizer, quando vai dar seguimento parcial, é para dizer exatamente o que se admitiu e o que não se admitiu. Foi dito isso, certo? Foi dito isso aqui. Então, com isso, justamente, foi o entendimento na outra parte. Essa que você ficou vencendo foi nesse pedaço, viu, Rita? Pode até olhar lá o outro. Mas não nessa outra parte aqui. Nesse passo, não cabe a esta segunda turma adotar qualquer providência saneadora, mas sim considerar que a matéria não obteve seguimento. É o que eu estou falando. Vou colocar como um todo, pode ser? Porque aqui já seria essa matéria de preclusão. Eu já estou entendendo que não teve seguimento, e a Fazenda disse que não ia recorrer. Foi dito lá o que estava subindo. Na verdade, pareceram 3 matérias, e deram segmento parcial só para uma. E tinha essa daí, que era logo a preliminar. E ficou sem dizer que deu segmento para aquilo, e ela disse que não ia apresentar recurso nenhum, não tenho como agora voltar, quer dizer, não quer apresentar, justamente, até porque nem tem paradigma, nem tem indicação de paradigma. Né? Vou seguir, então, agora para o resto. No que diz respeito à alegada divergência, tratando-se de discussão acerca de existência de vício em lançamento de tributo, é imprescindível que se verifique a motivação da declaração de nulidade em cada um dos julgados em confronto, a ver se haveria similitude entre elas, de sorte que se identifique a divergência do ponto de vista material. Eu estou repetindo aqui agora para o que se deu seguimento, para a única coisa que tinha se dado seguimento, e eu agora não estou entendendo que não estou conhecendo, tá certo? Então, esse aí foi unânime naquele outro processo dessa mesma empresa que a gente já julgou. Então, aqui tem a ementa, o voto vencedor, como bem destacado pelo ilustre conselheiro relator, o auditor fiscal não delineou a motivação fática do fato gerador da obrigação principal, quando registrou que não ficou nitidamente demonstrado nos autos que o recorrente efetuava os pagamentos de auxílio à educação em benefício de parte de seus empregados, como quer a legislação previdenciária. Isso foi o voto vencedor aqui, tá? Não sendo permitido verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, fato imprescindível para a constituição do presente débito. É aqueles casos de auxílio que fica difícil entender se não foi para todo mundo, porque o auxílio à educação, nem todo mundo aceita, né? Tem empregado que não quer fazer o estudo, não quer, não vai querer fazer o curso superior, não sei nem o que quer. Mas, então, aí é importante saber assim, se foi oferecido para todo mundo, se o problema é esse, se foi oferecido para todo mundo, nem todo mundo quis, mas foi oportunizado, enfim, isso aqui seria aqui a questão. Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência seria representado por julgado em que, diante de situação fática similar, a atuação por falta de recolhimento de contribuição previdenciária, incidência sobre pagamento de auxílio à educação aos empregados, sem a comprovação de que estes pagamentos beneficiavam apenas parte dos empregados. Vejam que é diferente de outros tipos de
de salário indireto, em que fica evidente, assim, que não foi para todo mundo, porque teria que ir para todo mundo, e são coisas que não vai se rejeitar, não se tem a condição de rejeitar. Mas auxílio educação, nem todo mundo vai querer fazer isso, né? Vai querer se candidata para ter um estudo pago, né, pela empresa. Então, creio que é uma coisa, por isso que eu fechei aí a divergência também num caso que fosse de auxílio educação. Visando demonstrar a legal divergência em relação à questão da inexistência de vício no lançamento, a Fazenda Nacional em dia comparativo acordam tal, né, que diz assim, se o lançamento, ainda era do antigo Conselho de Contribuintes, né, não era nem de matéria previdenciária, então não pode ser nunca nem desse, isso aqui era, os dois paradigmas são de imposto de renda. Então, se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo às partes e ao sistema, de modo que a torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento de direito de defesa deve verificar concretamente. Aí eu estou aí colocando, isso aí já foi até, igualzinho o outro voto. A emenda acima, no meu entender, não permite que se saiba qualquer detalhe acerca do vício apontado. Ele é genérico, né? Compulsando o seu teor, verifica-se que os alegados vícios tratados no paradigma em nada se assemelham à situação do acordo recorrido. Confira-se o voto do paradigma. O paradigma diz, nesse contexto, não se deve confundir o motivo do ato administrativo com a motivação feita pela autoridade administrativa que integra a formalização do ato, sendo um requisito formalístico deste. Tanto que a ausência de motivação inclui-se entre os vícios de formalização, certo? O motivo, por sua vez, é pressuposto. Aí coloca aqui as condições. Aí eu estou dizendo, analisando esse paradigma, assim como disse nesse outro que a gente julgou, com efeito, no caso desse paradigma, os vícios alegados, que sequer foram considerados como existentes, vejam, sequer foram considerados como existentes, né? Não dizem respeito à falta de comprovação do fato gerador, como foi relatado no recorrido. Nessas circunstâncias, a divergência somente estaria caracterizada se os vícios em confronto guardassem alguma similitude, o que não se verificou. Vejam, a especificidade desse caso é que, para o caso desse salário direto, não basta dizer assim, não era para todo mundo, está aqui, é só algumas pessoas, mas a importante é dizer se seria sido oportunizado para todo mundo. Essa que é a questão, não sei se eu conseguir me fazer entender. Ademais, o acordo do paradigma reconhece, inclusive, que a ausência de motivação inclui-se entre os vícios de formalização do lançamento. Certo? Então, no que tange ao segundo paradigma, então eu entendo que primeiro não serve, no que tange ao segundo paradigma, está aí a situação, a gente já, não estou entrando muito, porque a gente já examinou isso naquele outro, embora não tivesse todo o colegiado aqui, mas está aí os trechos, né? De plano, verifica-se que o caso tratado no acordo recorrido não é de defeito de capitulação legal ou de descrição incompleta dos fatos, mas sim de falta de comprovação da ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque ele não ficou comprovado se não era para todo mundo, porque só se disse que tais pessoas podiam, ou se tais pessoas só se candidataram, certo? Compulsão do inteiro teor desse paradigma, constata-se mais uma vez que o caso é tratado e nada se assemelha ao do recorrido. Vejam, haveria a possibilidade de se admitir a nulidade por falta de conteúdo do objeto, quando o lançamento, que embora tenha sido efetuado com atenção aos requisitos, né, efetivamente não permitir ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que lhe é imputada, ou seja, não restou provada a materialização da hipótese de incidência ou do escomelito, tanto não é o caso em questão, já que a discussão se prende a interpretação de norma vai negar. Veja, se fosse isso, daria, mas o paradigma está dizendo que não é isso. Certo? Então, a leitura da emenda já permite concluir que o caso tratado no paradigma em nada se assemelha ao do acordo recorrido, o que se confirma pela colação dos trechos do recurso do respectivo voto. Igualmente, no caso desse paradigma, os vícios alegados que sequer foram considerados como existentes não dizem respeito à falta de comprovação do fato gerador, como foi relatado no recorrido. Ademais, o paradigma registra expressamente que a ausência de prova é vício material. Então, seria uma confirmação está em sintonia, né, com o recorrido. Então, diante do exposto, eu tendo em vista que os paradigmas, para mim, não caracterizam a divergência, eu não conheço o recurso especial. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheiro
Ana Paula. Com a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Então, estamos tratando era qual? 208, né? 208 da pauta, a empresa Tejofran, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, seria o 209 da pauta, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Agora vamos para o 210, que era esse 209, era a associação... Presidente. Sim. Por unanimidade, era a Associação Pró Ensino Superior em Novo Hamburgo. De relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Foi retirado de pauta a pedido do patrono contribuinte. Agora é meu e eu estava aqui, tinha ensaiado aqui já para relatar. Mas foi mandada a pauta anotada. Eu sei, presidente, é a lerdeza minha mesmo, é a idade, é o peso dos anos. Tá certo. Conselheira, agora é de relatoria da conselheira Rita, 210 da pauta, ativa em... Presidente, tem uma preliminar do conselheiro Pedro Paulo, da gente parar um pouquinho mais cedo por causa. Tá. Ok, tudo bem, não tem problema, a gente não começa agora. Inteiramente. Tá certo. Vamos fazer, então, com todo entusiasmo. Desculpa. O intervalo, e aí vamos voltar às 16h05, tá certo aí? 16h10, pode ser? 16h10, ok? Ok, obrigado. Tá. Tchau, tchau.